Você precisa montar uma pregação e não sabe por onde começar? Eu acredito que você chegou no lugar certo. No vídeo de hoje você vai aprender em apenas 5 simples passos como desenvolver uma mensagem do início ao fim, passo a passo. E seja muito bem-vindo ao canal. Já se inscreva se você gostou desse tema, deixa aqui o seu joinha. E é incrível como é que montar uma mensagem às vezes parece tão complicado, não é? Eu te entendo. Mas calma, eu quero realmente te ajudar com o nosso estudo aprofundado ao qual você está assistindo esse vídeo. Vamos dessa vez descomplicar a sua vida. Geralmente essa dificuldade de como montar ou elaborar um sermão é mais comum entre aqueles que estão começando no ministério de pregação ou então receber uma oportunidade inusitada de pregar a palavra de Deus, o que também não deixa de ser um começo, né? Eu sei que muitos pastores hoje já sofreram muito no início do seu ministério para desenvolver mensagens bíblicas, mas com o passar do tempo, eles vão criando uma habilidade única desenvolvida na vida deles mesmo pelo Espírito Santo do Senhor. E eu deixei para você aqui no link da descrição o que grandes pregadores estão utilizando para elaborar um excelente sermão. São 10 passos e o resultado é garantido. É só você clicar aqui embaixo que você vai ter acesso a esse e-book. Ele é gratuito, viu? Então vamos clarear aqui nesse vídeo e mostrar como é que deve ser feito para montar uma pregação, ao qual o Senhor Deus esteja no centro dela, e você consiga seguir os planos e a vontade de Deus. No estudo de hoje você verá os seguintes passos. O primeiro passo é a oração. O segundo passo é o estudo. O terceiro passo é o desenvolvimento. O quarto passo é o grande momento da pregação. Quinto passo, aprenda com os seus erros. E se você quiser aprender de verdade como ser um pregador qualificado, existe um treinamento ao qual você vai se tornar um pregador da palavra de Deus, longe dos erros comuns, ao qual muitos deles é possível que você esteja cometendo ou vai cometer. Tem um vídeo sobre esse treinamento bem no link aqui na descrição. Vamos lá, o primeiro passo é a oração. Logo quando você recebe o convite, a primeira coisa ao qual deve fazer é ir orar. Como assim? Por que orar? É simples, meu irmão e minha irmã. Esse deve ser o primeiro passo, pois é através dele ao qual você vai descobrir a vontade de Deus. Imagine o seguinte comigo. Para quem você vai estar falando? Com a igreja. E quem é o esposo da noiva do Cordeiro? Sim, o próprio Jesus Cristo. Ele sabe exatamente o que a igreja precisa. Ele sabe aquilo que deve ser ministrado para o seu povo. Aqui entra a importância da oração, pois é só por intermédio dela que nós conseguimos descobrir que Jesus preparou para a sua igreja por intermédio da sua vida. A oração é tão importante que Tiago chega a escrever o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se porventura você está pensando que não tem sabedoria suficiente para ministrar, isso não sabe aquilo que pregar e nem como você vai pregar, você deve pedir a Deus. E aqui entra uma ótima notícia, ele dá a todos liberalmente. Mas para ele te dar a sabedoria, sabe o que é necessário? Pedir, ou seja, oração. Você consegue observar simplesmente que se não tiver oração não funciona? Aliás, naquele dia que você for pregar, acredito que está desejando o Espírito Santo venha te usar, certo? Para isso é necessário pedir ao Senhor. Leia comigo o versículo abaixo. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Se você realmente pedir com fé, não duvidando do que Deus pode fazer, com certeza Ele vai te usar no momento da pregação. Entretanto, não confunda ser usado, imaginando que todos vão alegrar-se, pular em espírito e milagre e maravilhas serem manifestos, pois isso é da vontade do Espírito Santo. Se Ele realmente quiser que aconteça, vai acontecer. Se não quiser, não vai acontecer. Ser usado é pregar a palavra de Deus de forma verdadeira e íntegra, sempre respeitando a Bíblia Sagrada, e essa mensagem pura chegar até o coração de alguém. Isso sim é ser usado. Vamos ao segundo passo. O segundo passo é o estudo. Agora que você já orou pedindo a Deus uma palavra, descobrindo a vontade de Jesus para a sua igreja, está na hora de aprofundar-se nos estudos. Reserve o versículo, texto ou passagem que o Espírito Santo acendeu em seu coração e vá a fundo nos livros. Nesse passo, é importante você se dedicar o máximo possível, pois quanto mais você estudar, mais conhecimento vai conseguir transmitir naquele grande dia. Já escutei muitas pessoas falando que ficam nervosas no momento da pregação, e isto é realmente uma realidade. Leia livros, artigos, comentários bíblicos, veja vídeos e tudo ao qual transmite um conhecimento sobre a palavra de Deus.
Inclusive, a respeito dos comentários bíblicos, são excelentes ferramentas para os pregadores, pois eles trazem um comentário, versículo a versículo da Bíblia Sagrada. Isso ajuda você a analisar o texto que vai ser pregado e também o contexto, pois nunca podemos pegar um texto e separar do restante, que é o contexto. Eu posso até indicar para você aqui alguns comentários bíblicos bons para você. Eu vou deixar aqui na descrição se você quiser copiar e colar depois, tá? É o comentário bíblico Beacon, o comentário bíblico Matthew Henry e o comentário bíblico Série Cultura Bíblica. Esses comentários são excelentes. Para aqueles ao qual fazem parte do curso Pregador Qualificado, são bônus que você ganha, para você dar uma olhadinha depois que terminar esse vídeo, tá bem aqui embaixo na descrição. O terceiro passo é o desenvolvimento. Depois de horas em estudo, pode começar a desenvolver sua mensagem. Esse momento é aquele que você vai organizar todo o conhecimento adquirido em ordem. Geralmente uma mensagem, uma pregação bíblica, ela tem a seguinte organização, anota aí. A introdução, o corpo do sermão e a conclusão. E eu vou justamente te ajudar a montar uma pregação dessa maneira. Vamos começar. A introdução. Esse é o momento em que, com poucas palavras, você vai chamar a atenção do ouvinte para a pregação. Acredito que esse é um dos passos principais, pois se logo no início da sua mensagem você já não conseguir entusiasmar ninguém, com certeza vai ser bem difícil depois. Alguns modelos de introduções são falar sobre o contexto do versículo que vai ser pregado, contar alguma história que faz sentido para o restante da mensagem, explicar com maior clareza algum tema como milagre, parábola e assim por diante. Claro, tem que ser algo que a sua mensagem vai mencionar. Eu já vi introduções maravilhosas de homens que verdadeiramente em poucos minutos fez toda a igreja focar na mensagem. Mas, se você é iniciante, como fazer uma introdução maravilhosa? Meu irmão e minha irmã, pense sempre o seguinte: tudo se consegue com a prática. O segredo não está em acertar todas as vezes, e sim continuar persistindo. É importante ressaltar também que nesse momento são breves palavras para introduzir a mensagem, apenas cerca de 5 até 10 minutos. Existem pessoas que gastam tanto tempo na introdução que acabam esquecendo do restante da mensagem, exatamente. Uma coisa também que eu recomendo aqui para você, porém com cautela, anota aí, com cautela, é que você sempre veja algumas pregações aqui no YouTube para saber mais como os ministros fazem. Contudo, você não pode copiar eles, apenas é como base para se ter uma noção. Você deve desenvolver o seu próprio modelo de pregação. Vamos agora para o corpo do sermão. Aqui é o momento que você vai gastar mais tempo. No corpo do sermão é onde você vai transmitir a mensagem principal da pregação. Você vai falar tudo aquilo que precisa falar. Aproveite cada minuto e segundo para pregar com toda a ousadia e autoridade que Deus te concede. Lembre-se sempre também de aplicar a mensagem para a vida dos ouvintes. Como isso? Vou te explicar. Você tem que pregar ensinando e também mostrar como eles podem pegar aquele ensinamento e aplicar em suas vidas. Por exemplo, você tem que ter fé como Abraão. Quando você estiver diante de uma dificuldade da vida, tenha fé. Se estiver com algum problema em seu lar, tenha fé que Jesus vai resolver. Eu dei um exemplo pequeno aqui, né? Mas é mais para você entender mesmo. No exemplo eu citei a Bíblia e também apliquei a vida dos ouvintes. Sempre é importante isso, pois se você não aplicar, é possível que muitos saiam daquele lugar sem saber que rumo tomar. Acima de tudo, o pregador é alguém que também guia o povo de Deus. Devemos chamar as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida. Esse é o real propósito da mensagem de Jesus Cristo. Ele sempre estava buscando uma transformação interior. Você não vai ver em nenhum momento Jesus pedindo dinheiro na Bíblia ou até mesmo oferecendo casas e carros para aqueles que o seguiam. Mas uma coisa é certa: quem segue ao Cristo recebe o maior bem que pode existir, a vida eterna. E aqui vai a conclusão. Esse é novamente um momento de poucas palavras, porém você deve ser tão enfático na conclusão, pois ela pode ajudar a pessoa a sair dali com decisão muito importante. Na conclusão, você deve terminar a sua mensagem e fazer um convite para a transformação. Como o próprio nome diz, você deve concluir a sua mensagem, terminar aquilo que começou. Agora, o que eu considero como principal objetivo da conclusão é o convite que você vai realizar. Mas que convite é esse? Simples, chamar as pessoas para uma mudança. Às vezes esse convite pode ser feito em um apelo para os pecadores ou de forma indireta. O jeito em si que é realizado não importa muito, porém é necessário que seja realizado. Mas tome cuidado. Eu vejo muitos pregadores que chamam os irmãos à frente do altar e muitas vezes não vai ninguém. Então, só faça isso se realmente sentir do Espírito Santo, pois muitas vezes pode ficar uma situação chata. Aliás, é compreensível. Imagine alguém que faz o seguinte convite: se você estiver em pecado, venha à frente que vamos orar por você. Meus amados, com certeza poucas
ou o mais provável é que ninguém vá. Isso, muitas das vezes, pode ser um constrangimento. Então, peça para as pessoas orarem em seus lugares com Cristo, que já é o suficiente. Vamos ao quarto passo, o grande momento da pregação. Bom, depois que você já orou, estudou e desenvolveu sua pregação, está na hora de ministrar ela, não é mesmo? Existem algumas dicas importantes que eu acredito conseguir transmitir sobre esse momento. É sempre muito importante você ter consciência dos costumes de cada igreja. Devemos lembrar que nem sempre você vai pregar em um lugar ao qual conheça. Então, sempre respeite o máximo possível o estilo da igreja. Eu vou te explicar melhor o que eu quero te dizer. Imagina o seguinte: você é de uma igreja ao qual bate palma e vai ministrar em outra igreja ao qual não tem esse costume. Irmãos e irmãs, não adianta pedir para o povo bater palma, pois muitas vezes vão fazer só por educação e não porque gostam daquilo. Tenham sempre isso em mente. Outra coisa é a vestimenta ideal. Não seja aquele pregador ou pregadora que chama mais atenção com a roupa do que com a mensagem. Lembre-se, o brilho no momento da pregação é Jesus e não a vestimenta. Tome sempre cuidado para não ir de forma extravagante. E pense o seguinte: o que não é extravagante para você pode ser a outra pessoa. Então tome cuidado. Respeite o máximo o tempo ao qual te deram para pregar. Se foi de 30 minutos, seja rigoroso com o horário. Se foi 15, respeite. Isso é, não importa quanto tempo, mas você deve respeitar. Eu já vi pessoas que passaram horas do tempo estabelecido. Pode ter certeza de uma coisa: quando esse pregador que transcende o horário torna-se pastor, ele vai saber a responsabilidade que deve ter com o horário. Por que faço questão de respeitar o tempo? Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, existem pessoas ali naquela igreja que você vai pregar que pode muitas vezes morar longe, ou até mesmo as mulheres que têm marido descrente em casa, como elas vão explicar para o marido o motivo de ter chegado tarde em casa? Então pense nisso. A respeito desse grande momento de pregação, existe muita coisa a se falar, mas como eu já disse, se você realmente quiser se aprofundar nesse assunto sobre como ser um pregador da palavra de Deus, você pode clicar no link abaixo que você vai ter muito mais informações sobre isso. É um vídeo, conclusão aqui, é o quinto passo e o último passo. Aprenda com os erros. Eu acredito que um dos fatores determinantes de ser um pregador da palavra de Deus é justamente conseguir aprender com os seus erros. Muitas vezes vamos nos deparar com ele, mas de alguma forma isso deve ser levado para o lado ruim. Os erros, eles nos ensinam o caminho certo. Permita-me eu te contar um dos maiores erros que eu já vi em alguns ministérios. Conheço um rapaz que começou a pregar com apenas 16 anos de idade, e logo naqueles primeiros meses, ele recebia diversos convites. Até que diante de todos aqueles convites, pela primeira vez, ele foi convidado para ministrar em um congresso. Ele era novo, porém mesmo assim ele aceitou o convite. Ele realmente achou que estava preparado, porém o pior aconteceu. Naquele dia, ele não conseguiu pregar da maneira que ele desejava, e a mensagem não foi entregue. Suava no momento da pregação como se estivesse em um deserto. Sabe por que tudo isso aconteceu? É simples, por falta de experiência. Ele ainda não tinha o suficiente para ministrar naquela ocasião, porém ele aprendeu com os erros naquele dia e ele não desistiu de alguma forma. Inclusive, esse foi um dos grandes motivos para ele fundar o treinamento Pregador Qualificado, e hoje ele consegue ajudar muitas pessoas através desse treinamento. Bom, nunca, mas nunca mesmo pare no primeiro erro. Não importa qual o tamanho do erro, com certeza você vai conseguir vencer isso. Esse é um estudo aprofundado ensinando a você como fazer uma pregação em 5 passos. Se você gostou desse vídeo, eu peço aqui o seu joinha, deixe o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais!